Olá, seja bem-vindo ao Fora de Série Especial Israel, aqui direto da cidade de Hebron, em Israel, uma das cidades mais antigas do mundo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, porque o bate-papo de hoje tá muito especial. Nós estamos aqui novamente com o Miguel. Tudo bem, Miguel? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você para mostrar essa pérola da Judéia. Hebron, uma das cidades mais antigas do mundo, a cidade dos patriarcas, uma das cidades santas para os judeus e que tem tesouros como esse que nós estamos vendo aqui. Davi vem para Hebron depois que Saul já morreu, saiu de cena, e agora nós temos um dos filhos de Saul buscando se estabelecer como rei. Então, Davi vem e traz a sua família, estabelece aqui com as suas mulheres e seus filhos o primeiro reino. Exatamente aqui em Hebron. Nós estamos do lado da onde ficava o portal da cidade, onde normalmente estavam os reis durante o dia. E aqui nós estamos do lado de uma casa nobre, em Hebron, de 3.000 anos atrás. E dá pra gente acessar esse portal? Dá pra gente acessar o caminho que levava a esse portal, andar em cima das mesmas pedras que Abraão, Isaac, Jacó e Davi passaram por cima. Vamos lá, então? Vamos lá. Por esse caminho? Muito cuidado. Tem que passar por aqui, né? Isso. E antes de seguir adiante, eu quero dizer para você que esse muro está interessante, está uma boa altura, mas ele havia pelo menos mais 2 metros aqui em cima. Esse aqui? Este muro que nós estamos em cima, e este era o muro que dividia a cidade ali para dentro e para fora da cidade. Olha como esse muro era maciço. Ele tem pelo menos 5 metros de altura na época de Davi, e mais de 3 metros de largura. Este é um muro que continha, com certeza, a ameaça dos inimigos. Nós vamos agora seguir até lá e descermos na rua do lado de fora de Hebron, por onde Davi, Abraão, Isaac, Jacó, todos passaram por aqui. Esta é a rua pela qual todos eles entravam na cidade, e aqui no final do muro essa daqui. havia um portal. Então são pedras originais. Estavam totalmente cobertas aí. Então, nós estamos descendo agora da mesma forma que Abraão, Isaac, Jacó e Davi desceram há 3.000 anos atrás. Davi, quando se estabelece em Hebron, ele entra por esse portal, e os anciãos que vêm também ungir e a fazer um pacto de sal com Davi passam por essa mesma rua. Então, esta é a importância deste local, uma importância tremenda, que a gente só pode ver em um lugar, em Hebron. Mãe? Pai? Graças a Deus, eu estava aguardando ansiosamente por esse dia, meu filho. Meu filho. Ele torna o pranto em dança. Minha cara! Tira o pano de saco e cinge de alegria. Pai! Saudades, tio. O Senhor faz isso para que o nosso espírito cante louvores a Ele e não se cale. Que possamos dar graças a Deus para todo sempre. Olha lá, olha lá. Chorando, Eliabe? Claro que não. Entrou alguma coisa no meu olho.
Mas eu não me importo de reconhecer que eu estou muito feliz em te rever, meu irmão. Eu também, Davi. Eu também. Miguel, em que momento Davi é ungido pela primeira vez? Foi lá em Belém, na casa de seu pai, né? Davi era bem jovem, talvez tivesse aí os seus 14 anos, 15 anos no máximo. Ele é surpreendido. Imagina, um jovem lá pastoreando no meio do campo. O pai e a mãe chamam. Ele não entende muito bem porque ele está acostumado a ir sozinho para casa. Ele chega em casa e está lá nada menos, nada mais do que o profeta Samuel. A Bíblia chama o profeta de Samuel de Haroé, aquele que vê. O que ele vê? Ele vê os planos de Deus, ele vê a Deus, ele vê tudo que Deus está para fazer no meio do povo. E agora Davi, aquele jovem pequeno pastor de ovelhas, olha, vê todos os irmãos, o pai, a mãe, Samuel já com um chifre de um carneiro com azeite dentro, pronto. E estão esperando quem? Esperando Davi. Talvez Davi até pensasse que iam ungir o mais velho. Mas naquele momento ele ouve, vem para cá, vem para o meio. E é ele. E diz a palavra que naquele momento o Espírito de Deus saiu de Saul e se apoderou de Davi. A vida de Davi mudou de uma forma tremenda. Aquela unção foi a unção que marcou os propósitos de Deus para a vida dele. Tudo que acontece a partir desse momento não está mais no controle de Davi. Ele perde o controle da própria vida. E tudo conforme Deus quer que aconteça na vida dele, ele começa a acontecer. Isso aconteceu em Belém, mas desde aquele evento em Belém até o evento que aconteceu aqui em Hebron, se passaram cerca de 16 anos. E agora acontece aquilo que Davi imaginava que iria acontecer naquela noite ainda. Acontece aqui em Hebron, na cidade dos patriarcas, a cidade mais importante para Israel naqueles dias era Hebron, capital da Judéia, da tribo de Judá. E aqui os chefes das famílias se reúnem, os príncipes, e vêm ungir Davi nesse lugar. Que coisa tremenda! E vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei, sobre a casa de Judá. Vida longa ao rei de Judá! O que significa você ungir naquela... O que significava essa unção que Davi recebeu naquela época? Como que era feita? Era feita com azeite? É verdade, era muito comum carregar o azeite ou numa jarra pequena, porque o azeite era algo precioso, ou dentro de um chifre de carneiro. E neste caso era dentro de um chifre de carneiro que ele era vedado, talvez com um pequeno barro, uma rolhazinha de barro, alguma coisa, e aquilo ali era quebrado na hora e derramado sobre
a pessoa que era ungida, né? Nós vemos no Salmo várias vezes falando sobre a unção, assim como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Isto é um relato de uma unção que era feita com óleo. E é exatamente isso que acontece. As duas outras unções que aconteceram aqui em Hebrom foram muito mais do que isso. Além, obviamente, da unção do óleo que era comum, nós temos também o que a gente chama de pacto de sal. E o pacto de sal tem uma importância fundamental para entendermos o que Deus fez em Davi e através da família de Davi até os dias de hoje. Por que o azeite naquela época? Por que ungir com azeite? O azeite representa a pureza, representa a iluminação. Deus é luz, né? Então representa a iluminação. O azeite também representa o trabalho forçado, e o azeite que era utilizado para unção era o azeite mais puro, que a gente chama hoje de prensa fria. E não era somente a prensa fria, era o primeiro azeite, eram as primícias do azeite que saíam na prensa fria, e isto era dedicado ao Senhor. Ele era usado para acender as lâmpadas do candelabro, por exemplo, e ele também era usado durante as ofertas de sacrifício. O azeite tem muita simbologia, mas acima de tudo, no Novo Testamento, por exemplo, há uma relação do azeite com a unção espiritual, a presença do Espírito de Deus. E isso é interessante porque nós vemos também no Velho Testamento que um dos símbolos da presença do Espírito Santo no Velho Testamento, na tenda da revelação e no templo, é a presença do azeite acendendo as lâmpadas do candelabro. Que legal. E aí então se passaram esses anos, né, desde que ele foi ungido por Samuel com azeite, como você falou. E aí ele vem para Hebrom. O que acontece durante esse período de tempo? Como que acontece essa segunda unção? A segunda unção que Davi recebe é aqui, pelas pessoas, pelos homens da tribo que ele pertencia, da tribo de Judá. Exatamente. O que é mais interessante em toda essa história é que depois de toda a perseguição e de toda a afronta que ele passou e as dificuldades e os casamentos e as complicações, chega ao final da vida de Saul. E Davi já está baseado em Hebrom. E aqui ele monta o que eu chamo de a primeira casa real de Davi. Ele junta as mulheres, os filhos, estabelece aqui um reino local, que é o reino da tribo de Judá, junto com a tribo de Simeão. Porém, Isboset, um dos filhos de Saul, ainda dominava, controlava a parte norte. E começa uma guerra temporária entre as tribos, né, que, por sinal, culmina com a morte de Isboset e com a unção de Davi, não somente sobre todo Judá, mas também sobre todo Israel. Sabe onde nós estamos? Nós estamos no túnel intacto, preservado, onde Davi acessou para conquistar Jerusalém. Tá muito especial o dia de hoje, é um local emocionante, com muita história e muita arqueologia ligada ao rei Davi. Então, exatamente aqui foi o túnel, foi a estratégia que ele usou para conquistar Jerusalém. Exatamente, por aqui ele entrou e conquistou a cidade de Jerusalém da mão dos jebuseus, e depois que ele conquista a cidade, ele começa a construir e transformar Jerusalém na cidade que ela é hoje em dia. A cidade de Davi é considerada a parte mais antiga de Jerusalém. Ela está situada sobre uma formação montanhosa. Foi aqui onde Davi construiu a sua capital há 3.000 anos. Os jebuseus viviam na região. Eles eram descendentes do neto de Noé. A cidade de Jebus, como era conhecida, era composta de uma vila agrícola na parte inferior e uma fortaleza no Monte Sião. Precipícios íngremes acabavam fortificando naturalmente a cidade quase que em todas as direções. Por isso, tomar a cidade de Jebus era uma tarefa muito complicada. O povo de Israel por séculos tentou e não conseguia. E o rei Jebuseu, quando ouve os planos do rei Davi, ele literalmente começa a rir e diz: não tem nenhuma chance de tu conseguir conquistar a nossa cidade. E partiu o rei Davi com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui,
pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Mas Davi usou uma estratégia muito inteligente para isso. Há poucos anos, escavações no local têm revelado inúmeras riquezas arqueológicas que nos transportam aos tempos bíblicos. Esse túnel foi uma delas. Ele foi usado por Davi para conquistar a cidade de Jerusalém e se encontra atualmente embaixo de uma estrutura feita de pedra que foi identificada pela arqueóloga Eilat Mazar como o Palácio de Davi. Quer dizer, deve ter sido muita coragem passar por aqui. Esse local estreito, eles não tinham certeza absoluta onde eles iriam sair, mas apesar de tudo isso, eles vão, entram, passam por aqui e saem dentro de Jerusalém. Mas os jebuseus sabiam que eles tinham um ponto fraco, que era a nascente de água, a nascente de Gion, porque a nascente ficava fora da cidade de Jerusalém. Então, eles constroem um braço que sai das muralhas e ele engloba essa nascente de água. Assim, eles teriam água para dentro da cidade e a água não estaria à disposição de pessoas que quisessem invadir. Essa muralha gigantesca, ela foi construída para proteger a fonte de água. E vejam que tinha inclusive uma sala de soldados, como nós vemos agora. E se a gente conseguisse descascar essa muralha e olhá-la por dentro, nós veríamos a fonte de água. E dá para ter uma ideia de como era Jerusalém antes de Davi? Exatamente, a gente vê uma cidade fortificada, enorme. E por isso, quando o rei Davi chega aqui, ele decide conquistar a cidade, os jebuseus vão rir dele. O rei jebuseu literalmente ri dele. Está escrito na Bíblia que ele fala: eu vou colocar os coxos e os cegos a defender a cidade e ainda assim tu não vai conseguir conquistar. Porque eles tinham tanta confiança, porque eles viam a muralha que eles tinham. Mas Davi, ele diz: ok, destruir essa muralha não tem chance nenhuma. 3.800 anos ela segue aqui. Então ele precisa de outra maneira conseguir conquistar a cidade. E ele fala com os soldados dele. Diz para os soldados: quem bolar um plano para conquistar Jerusalém vai virar o meu novo chefe do exército. E Yoav tem uma ideia brilhante. Ele diz: em vez de passar por cima das muralhas ou destruir, o que a gente vai fazer? Por baixo. Exatamente, eles vão passar por baixo. Se tem alguma maneira que a água sai de dentro de Jerusalém, tem alguma maneira de entrar. E eles decidem usar o encanamento de água para entrar na cidade. Então foi exatamente por aqui que o rei Davi entra e conquista Jerusalém. Vejam que interessante, alguns anos antes, ninguém do povo de Israel queria lutar contra Golias. E Davi justamente vai ser aquele que se voluntaria para essa grande missão. E agora ele chama outra pessoa do povo, outro soldado, para ser aquele que vai liderar, que vai se voluntariar contra os jebuseus. Joabe pega essa missão. Eles se dão conta que de alguma maneira a água entra e sai da cidade. Gion, a nascente, estava dentro das muralhas, mas a água de alguma maneira tinha que sair porque a agricultura era feita do lado de fora. Então, se a água sai da cidade, tem alguma maneira que eles vão poder entrar por esse mesmo encanamento para fazer um ataque surpresa à cidade. Agora, por que Jerusalém? Então, Jerusalém tem vários motivos. Primeiro, ela é uma cidade na região central de Israel daquela época. Então, se ele queria ser o rei das 12 tribos de Israel, ele queria estar num local estratégico entre elas. E também Jerusalém tinha uma questão que ela não tinha sido conquistada por nenhuma das 12 tribos. Então, ela seria considerada parcialmente uma cidade neutra, apesar de ter sido prometida já aqui na região de Judá. Ela nunca tinha sido conquistada, então eles estavam considerando que ia ser um território neutro e por isso ele queria sentar no local para governar todas as 12 tribos e realmente funcionou. E Jerusalém é capital até os dias de hoje graças a isso.
Nós estamos aqui em um lugar muito especial em Jerusalém, na cidade de Davi, com a Aline Shefkes, Shalom! que vai falar pra gente mais sobre esse espaço e, sobretudo, sobre o palácio do rei Davi, né, Aline? Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, tem muita história maravilhosa aqui pra gente conhecer. Nós estamos aqui aonde exatamente para o pessoal entender e para eu entender também? A gente nesse está no local. ponto mais alto da cidade de Davi, quer dizer, descendo aqui a gente vai conhecer a história de 4.000 anos dessa cidade e todas as passagens relacionadas ao rei Davi. E aqui ao nosso lado tem o Monte, né, das Oliveiras. Exatamente, então aqui o Monte das Oliveiras e os bairros árabes que são mais modernos, que é Ras El Amud e Siluan. Então vamos lá então conhecer o Palácio do Rei Davi? Vamos começar. Vamos lá. Bom, nós chegamos aqui nas ruínas do Palácio de Davi. Então, Aline, aqui, exatamente aqui teria sido o Palácio do Rei Davi. Exatamente, foram feitas muitas escavações arqueológicas aqui e se acredita que esses aqui são os restos do palácio por vários motivos que a gente vai ver eles agora um por um. Mas o principal motivo é o tamanho desse local, quer dizer, a gente tem aqui, sem dúvida nenhuma, um edifício público. Teria que ter sido um rei ou alguém com muito dinheiro para construir um edifício público desse tamanho. E uma coisa interessante é que só se escavou uma pequena parte desse local. Se tu olhar aqui para trás, o que a gente está vendo é que as paredes continuam, tá vendo? E, infelizmente, eles não conseguiram escavar ainda o outro lado. Quer dizer, tudo que a gente está caminhando aqui são escavações muito novas. Então, tudo que a gente vai falar hoje, a gente ainda com certeza vai ter mais assunto para falar daqui a alguns anos quando tu voltar. Nós estamos abaixo, né? Nós estamos como no subsolo da entrada aqui da cidade de Davi para os turistas. Então, a gente entende que essa era a altura também, né? A base do palácio. Exatamente. O que acontece? Esse palácio foi destruído e ficou abandonado e, com o longo de séculos, de milênios, terra e sujeira e restos arqueológicos foram se acumulando e o nível foi subindo, subindo, subindo. Lá em cima é o nível da rua de hoje em dia. Então, o que acontece? Para se encontrar tudo isso, se teve que fazer escavações arqueológicas lideradas por Eilat Mazar. Demoraram mais de 10 anos para chegar aqui nesse nível que a gente está vendo hoje em dia. E Aline, falando dela, né, da Eilat Mazar, ela é o grande nome quando a gente fala sobre arqueologia e Rei Davi. Durante muitos anos, especialistas não acreditavam nessas descobertas ou na possível existência do rei Davi, né? Exatamente. Se a gente voltar não muito tempo atrás, até nos anos 80, quer dizer, 1980, o consenso dos arqueólogos do mundo é que o rei Davi e o rei Salomão nunca existiram. Que eles eram fábulas e que a história bíblica não era história mesmo. Só que graças aos achados arqueológicos dos últimos anos se conseguiu comprovar a existência do rei Davi como pessoa, que ele realmente existiu e que ele foi um rei aqui. Parte dos achados arqueológicos estão aqui na cidade de Davi, dentro do palácio dele, mas se acharam achados arqueológicos relacionados ao rei Davi do sul ao norte de Israel. Um dos achados mais importantes é a Estela de Tel Dan, que é no extremo norte de Israel, onde ficava a tribo de Dan. Se encontrou uma pedra escrita pelos reis inimigos de Israel, por um rei arameu, e escrito ali que ele derrotou e matou descendentes da casa de Davi. Então se sabia que a casa de Davi existia não só por causa da história que o povo de Israel contava, mas até os povos inimigos e vizinhos sabiam disso. Casa de Davi porque era chamada assim... Exatamente, a casa do rei Davi não é a casa, não é o palácio dele onde a gente está. A casa de Davi, o que se chama é a descendência dele. Então o rei Davi, o rei Salomão e todos os seus descendentes, e também da casa de Davi, é o Messias, segundo a própria Bíblia. E Aline, quais são as descobertas realizadas aqui no palácio que chamam a atenção? Como a gente já falou, o tamanho dele, mas a gente achou aqui alguns selos. Como funcionava nos tempos antigos? Se eu queria mandar uma carta para ti, eu queria que essa carta não fosse aberta por outra pessoa. Então se escrevia a carta, se fechava e se colocava um selo, que aqui no caso de Israel era de argila, e daí eu pegava um anel ou alguma coisa com símbolo e imprimia e te mandava. No momento que se abria a carta, primeiro alguém ia ver que ela foi aberta, e segundo, quando tu recebe a carta, tu vê a minha assinatura, o meu selo, tu sabe que fui eu que escrevi. Então aqui se encontrou uma quantidade enorme de selos
inclusive selos bíblicos. E eu vou agora te levar para o local onde se encontrou o selo mais importante de todos. Vamos lá? Vamos lá. Então, Aline, aqui é o local onde encontraram esse selo. Exatamente. Aqui, né? Exatamente aqui se encontrou o selo de Jeucal, que é um nome que aparece na Bíblia. A gente sabe exatamente quem ele foi. Ele foi o ministro na época do rei Zedequias, não na época do rei Davi. Como pode ser? Quando o rei Davi morre, esse palácio não é abandonado, ele vai ser usado provavelmente pelo rei Salomão e ele vai ser usado como local de palácio, um edifício público, até a destruição de toda Jerusalém na época de Jeucal. Então ele foi usado durante todo esse período e isso nos mostra que era um local de administração público também depois da época do rei Davi. Agora, eu tenho uma curiosidade. Por que Davi... O que a gente pode entender, né, disso, por que Davi teria escolhido essa região, esse local para construir o palácio dele? Então, quando ele chega e ele conquista Jerusalém, a cidade já existia, mas ele escolhe o ponto mais alto da cidade com uma questão técnica, quer dizer, ele aqui vai ter proteção, ele aqui vai poder observar tudo o que acontece, quer dizer, ele vai ter olhos e ouvidos abertos aqui. E uma prova também dessa proteção que ele tinha é que aqui se encontraram muralhas. A muralha mais larga, ela tinha 6,5 metros de largura. Então é um palácio, mas é um palácio fortificado para proteger e no ponto mais alto como se fosse um mirante para a cidade. As escavações começaram nos anos 2000 aqui nessa região. Exatamente. No ano de 2005 se começou a encontrar o Palácio do Rei Davi. E por isso a gente falou que há pouco tempo atrás muitos arqueólogos não acreditavam na existência dele, justamente porque nada disso ainda tinha sido encontrado. Então tudo aqui é muito, muito novo. E quando começaram as escavações aqui, como é que foi a reação de todo esse meio que desacreditava? Então, foram em fases, na realidade. A primeira coisa que se encontrou foi um edifício enorme. E todo mundo começou a dizer, opa, quer dizer, na cidade de Davi, um edifício que parece ser importante, talvez, de um rei. O próximo passo foi pegar os achados orgânicos daqui, por exemplo, ossos de animais, e fazer datação de carbono 14. E aí se começou a fazer datação e se disse, opa, é da época do rei Davi. E aí o próximo passo foi encontrar os selos e depois também mais as colunas que a gente vai falar, e tudo isso juntando foi cada vez tirando mais a dúvida. Se as pessoas, alguns arqueólogos no início diziam não é o Palácio do Rei Davi, cada prova mais foi provando para eles, e hoje em dia a maior parte dos arqueólogos de Israel concordam que aqui é o Palácio do Rei Davi. Ou seja, eles mudaram de ideia. Exatamente, eles mudaram de ideia, demorou tempo, tiveram que fazer muitas provas, literalmente o nome das pessoas teve que ser encontrado. Do rei Davi não se encontrou ainda, mas de pessoas da época se encontraram, então devagarinho se foi montando esse quebra-cabeça para provar que é realmente aqui o palácio. E aí, falando um pouquinho também da questão da cidade de Davi, por que esse nome? Então, a cidade de Davi é como a gente chama a cidade hoje em dia, que é a parte mais antiga de Jerusalém. Naquela época já se chamava a cidade de Jerusalém, mas hoje em dia Jerusalém tem 900 mil habitantes. A Jerusalém dos tempos de Davi é o que a gente chama de cidade de Davi, e eu acho que o rei Davi nem talvez gostasse da ideia de chamar toda a cidade em nome dele, porque a gente conhece a história, ele foi um rei que veio de uma origem muito simples. Ele era de uma família de pastores, uma família muito simples, era o irmão mais novo. Normalmente a gente espera que o rei, uma pessoa importante, seja o primogênito da família, e não, ele era um menino pequenininho. A Bíblia fala Adomi, quer dizer que ele tinha cabelos ruivos, e ele, de uma origem tão simples, acabou se transformando num dos maiores reis da história de Israel, e eu não sei se ele gostava desse título e de toda essa fama que ele ganhou. E tem alguma ligação, falando do passado, dos usos e costumes do Palácio do Rei, algo que a gente pode contar? Então, hoje em dia a gente não tem mais palácios, hoje em dia a gente não tem mais reis, então a gente perdeu parte dessa conexão, mas com o palácio físico sim, com a história de Davi não. Então, hoje em dia, se tu vai numa sinagoga e ouve as pessoas cantam David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam, quer dizer, o rei Davi, o rei de Israel, vive até os dias de hoje. David Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam, David Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. O que mais chama a atenção na história de Davi? Como que você classifica ele? Eu acho que foi a maneira com que ele foi escolhido. Quer dizer, ele veio, como a gente falou, de uma família muito simples,
mas ele foi escolhido por Deus, a Bíblia nos conta, por causa do coração dele. Eu acho lindo, porque o rei anterior, que foi o rei Saul, ele foi escolhido por ser um homem alto, por ser um homem de um porte, quer dizer, ele foi escolhido talvez também pelo lado físico dele, mas Davi não. Davi, assim, de físico, ele era mirradinho, ele era pequeno, ruivo, que fisicamente ele não parecia um rei, ele foi escolhido por Deus por causa do coração dele. Então ele era amado por Deus e também amado pelo povo, porque quando ele tem a grande luta entre Davi e Golias, ele vence a Golias, que era uma luta também que parecia impossível, e ele vai ser amado pelo povo de Israel. Então vai ser amado por Deus, amado pelo povo e se transformar no grande rei, apesar da origem tão simples dele. Então eu acho que isso mostra para todos nós, independente da família que a gente nasceu, independente dos meios que a gente nasceu, que a gente pode se transformar em algo fantástico, num rei que é lembrado mesmo, depois de 3.000 anos ele ainda é lembrado, e eu tenho certeza que daqui 3.000 anos ainda vão continuar falando dele. Nós estamos hoje em um local icônico, onde muitos arqueólogos têm afirmado ser o local exato onde Davi foi sepultado. Davi, ele se torna rei aos 30 anos, ele reina por 40 anos e depois, por volta de seus 70 anos, ele falece. Estou aqui com a Aline Shefkis. Tudo bem, Aline? Shalom, shalom, muito Shalom. Obrigada. Nossa convidada super especial de hoje. E aí, Aline, então aqui, ao contrário do que o turismo normalmente mostra, aqui teria sido o local onde Davi foi sepultado? Sim, a maior parte dos arqueólogos acredita que aqui é o local verdadeiro do sepulcro do rei Davi. Quando a gente vai em lugares turísticos, a gente passa por outro sepulcro que fica no Monte Sião. Mas se a gente pega a Bíblia, abre ela e começa a ler e vê esse local, a gente começa a realmente entender que provavelmente foi aqui onde Davi foi sepultado. Para as pessoas entenderem, nós estamos aqui em Jerusalém, né? Aqui ao nosso lado esquerdo é um bairro árabe, é isso? Exatamente, esse aqui é o bairro de Ras El Amud e nós estamos agora dentro do Parque Nacional que se chama a Cidade de Davi. E a Bíblia fala que ele foi enterrado aonde? Próximo dos seus, né? Exatamente, dos seus quer parentes. dizer, ele foi enterrado junto com seus parentes dentro da cidade de Davi. E por isso faz mais sentido que ele foi enterrado aqui, onde é a cidade de Davi, quer dizer, Jerusalém bíblica, Jerusalém da época do rei Davi, do que o Monte Sião. Porque naquela época a cidade não chegava até lá. Então, assim, não dá para dizer qual teria sido o local exato desse espaço que nós estamos, mas sabemos que provavelmente foi nesse espaço aqui. Exatamente. Como a Bíblia fala, ele foi enterrado entre os seus. Então é um sepulcro colossal com mais de um espaço, quer dizer, várias pessoas foram enterradas aqui. Tem uma chance, inclusive, do rei Salomão e de outros grandes reis da mesma casa, da mesma família de Davi, terem sido enterrados aqui. E a gente agora, se tu quiser vir comigo, a gente pode olhar um pouco da arqueologia do lugar e entender por que provavelmente foi aqui o local verdadeiro. Vamos nessa. Vamos nessa. Aline, dá pra gente acessar o sepulcro, então? Sim, exatamente. Aqui é um pouquinho apertado, mas a gente consegue passar por esse buraquinho. Eu vou indo na frente, vamos lá. Bom, então aqui seria a localização provável do túmulo de Davi. Exatamente, é um complexo bem grande de sepulcros, mas esse é o maior deles. Imagina que tudo isso aqui era uma caverna fechada, quer dizer, seria tudo fechado com uma pequena entrada para cá, e a gente vê uma parte alta lá em cima, que é uma boa chance de onde colocaram um corpo. Então, veja, isso aqui não é um sepulcro de uma pessoa normal, tem um espaço inteiro aqui, uma antessala que pessoas podiam vir aqui, orar, que tinha um grande espaço que a gente não tem exatamente certeza para que servia, mas não era um sepulcro de uma pessoa normal da época. E a gente pode falar então que Salomão teria sido sepultado aqui também? Tem uma boa chance, normalmente aquelas pessoas eram sepultadas em família, está escrito que Davi foi sepultado entre os seus. Quem são os seus? Provavelmente é a família, então se Davi foi sepultado aqui, provavelmente o rei Salomão e os próximos reis também estão aqui próximos. Mas não foram encontrados vestígios de pessoas enterradas aqui, ou foram? Então, não foi encontrada aqui ossadas, mas como vocês viram, esse local colapsou. Muitos
ladrões de antiguidades passaram por aqui, então esse local sofreu muito ao longo dos anos e por isso a gente não encontrou ossadas, mas tem algumas coisas interessantes que a gente encontrou aqui. Primeiro, o tamanho, como a gente falou, mas alguns séculos depois da época do rei Davi, o rei Ezequias decide construir um sistema de água que existe até os dias de hoje, funcionando. Quer dizer, 300 anos depois do rei Davi, o rei Ezequias constrói um sistema de água aqui na cidade de Davi, cruzando a cidade. E o sistema, em teoria, deveria ir em linha reta, mas a gente vê que ele vai e faz uma curva. Ele tem um desvio que não faz muito sentido, tudo isso subterraneamente. E esse desvio é justamente onde a gente está, ele dá a volta para não passar por aqui. E a pergunta é, por que ele desvia desses sepulcros? O que tinha de tão importante? O rei Ezequias, já que viveu 300 anos depois do rei Davi, ele provavelmente sabia a localização exata. Muito interessante. E também tem a questão, né, de todo esse espaço estar na cidade de Davi, muito próximo ao palácio dele. Exatamente, ele foi enterrado na cidade de Davi, e a cidade de Davi não é gigantesca, quer dizer, a gente tem um número limitado de locais onde ela pode ter sido, e esse aqui é o único de todos eles que se encaixa na descrição bíblica, do tamanho, também a questão dos túneis de água, e também da sinagoga, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que a gente vai falar disso também. Então tá bom. Então, Aline, aqui dentro desse espaço foi encontrada uma sinagoga, é isso? Exatamente. Aqui é a prova mais antiga já encontrada da existência de uma sinagoga. Agora tem uma coisa estranha. Túmulos são considerados impuros para o judaísmo. Então, nunca se constrói sinagogas ao lado de sepulcros. Só uma dúvida, por que impuros? Porque a maneira do judaísmo de ver quando a alma deixa o corpo é uma questão física impura, a alma deixa e ela sim é pura. Ok. Mas a gente tem então um local que seria de impureza ao lado de uma sinagoga. A única explicação lógica é que aqui está enterrado alguém tão importante que as pessoas que construíram a sinagoga disseram, ok, vale a pena fazer uma sinagoga aqui, apesar de ser um sepulcro. E a gente vê uma conexão aos dias de hoje. O outro sepulcro do rei Davi, ele tem só 1000 anos, e o rei Davi viveu há 3000 anos atrás, então 1000 anos para 3000 anos é relativamente moderno, e lá sim tem uma sinagoga também. Então, lá a gente vê o exemplo de uma sinagoga ter sido construída ao túmulo do rei Davi, que é considerado dos dias de hoje, e aqui a gente vê que já na época do segundo templo, quando o templo ainda existia, aqui tinha uma sinagoga também. Então é mais uma conexão que provavelmente aqui foi sepultado o rei Davi. Mais um indício, então. Exatamente. E aqui é a placa de Teodotos, que conta toda a história dessa sinagoga e conta que eram gerações e gerações de pessoas que cuidavam dessa sinagoga. Não muita gente conhece esse local, mas os que conhecem sim vêm, gostam de sentar aqui em volta sobre as pedras e fazer leituras e meditação, entre elas cantar os salmos. Davi foi um grande salmista, né? Exatamente. Boa parte dos salmos, e os salmos, na minha opinião, os mais bonitos, são todos de Davi. E a gente pode falar onde que ele compôs, onde que ele escreveu esses salmos? Com certeza aqui na cidade de Davi ele compôs salmos, então a gente pode olhar e ver aqui o Monte das Oliveiras que está do nosso lado e olhar esse local maravilhoso e pensar um pouco da inspiração que o rei Davi tinha. Quando a gente fala da velhice de Davi, a gente consegue enumerar muitas coisas que aconteceram nesse período, né, antes da morte dele. A gente tem a questão da fuga de Absalão. Ele já estava com uma idade mais avançada quando isso aconteceu, né? Exatamente, quer dizer, Absalão vê que Davi está chegando no final dos seus dias e que é eminente que alguém vai assumir o trono, e quando ele descobre que os planos de Davi era passar o trono para Salomão e não para ele, que era o primogênito, Absalão faz uma revolta e decide matar o próprio pai. Eu imagino que deve ter sido um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, ver o próprio filho, ver a família dele brigando e lutando dessa maneira, e por isso ele vai aqui bem para próximo, para o Monte das Oliveiras que está do nosso lado, e ele sobe em choro e em luto, mas a gente sabe o final da história. No final Absalão não consegue o que queria, Absalão vai ser morto e Davi consegue dar o trono para o filho que ele queria, para o filho mais amado dele, que era o rei Salomão. E além de Absalão, na velhice tem outro filho que também luta pelo trono, que é Adonias, né? Exatamente. Então Adonias também busca, quer dizer, a gente vê a família dele, ele destruiu a família de Batseba
E a gente vê a família dele sendo destruída e os filhos lutando pelo trono. Justamente o rei Salomão, que vai acabar assumindo, foi o filho que não lutou por isso. Ele recebeu, se pode dizer, de mão beijada, enquanto Adonias e Absalão lutaram e buscaram o trono. E é triste essa parte quando a gente fala da destruição da família, né? Porque primeiro Davi foge de Absalão, ele foge. Você vê que é uma atitude que nos faz pensar. Ele sabia provavelmente que aquilo tudo era fruto da atitude dele errada lá atrás com Batseba, né? Exatamente. E Davi, que era um homem de guerra e um homem de luta, quer dizer, ele não teve medo nenhum de enfrentar Golias, um gigante, e ele teve medo de enfrentar o próprio filho, ou pena, ou dor. Algum sentimento dentro dele fez que ele não quisesse enfrentar de frente a Absalão. E também é como se ele estivesse reconhecendo as consequências do erro dele, né? Apesar dele ter se arrependido, não teve como, não tem como. Por mais que a gente se arrependa de algo errado que a gente fez na vida, não tem como não colher os frutos daquilo, né? Exatamente, a mancha ficou nele. Ele se arrependeu, ele se lavou e se purificou da melhor maneira que ele pôde, mas a mancha ficou e manchou também a família dele. A gente teve também outros episódios, como de outros filhos que também, enfim, fizeram atrocidades, como Amon, né? Amon que abusou de Tamar, a irmã dele, quer dizer, a gente vê realmente que é uma família que vai ter muitos problemas até a sua raiz. Mas apesar disso, apesar de Davi sofrer todas essas consequências físicas, a gente vê a questão dele com a eternidade, quando perto da morte ele tem uma conversa, segundo os relatos bíblicos, muito bonita com o filho, Salomão, e fala sobre Deus. Então a gente vê que assim, até os últimos dias ele fez questão de priorizar a Deus, né? Exatamente, ele fala para Salomão para caminhar pelos caminhos de Deus, para seguir as leis de Moisés. Quer dizer, ele é muito claro que ele quer que Salomão vá por um caminho correto. Infelizmente, a Bíblia nos conta que Salomão nem sempre vai fazer isso. Quer dizer, Salomão acaba se casando com muitas mulheres, entre elas mulheres que não eram do povo de Israel e que levam ele também a fazer sacrifícios a outros deuses. Então, mais uma vez, Davi pegou as suas últimas forças quando ele já estava no seu último fôlego e disse: olha, Salomão, segue o caminho de Deus, ele vai falecer, vai ser sepultado provavelmente aqui, mas infelizmente Salomão vai tomar um rumo errado. E a gente vê isso quando Deus promete a Davi que a descendência dele vai reinar para sempre se eles seguirem os caminhos de Deus. E a gente vê que Israel hoje em dia existe, o povo de Israel está aqui, mas não tem rei, nem rei da casa de Davi. Então a gente sabe que com certeza teve algum grande desvio no caminho para causar isso. E quando a gente fala dos reis, a gente lembra do desejo, do sonho de Davi em construir o templo. Ele chega a comprar o material, né? Mas ele não pode construir, Deus não permite que ele construa. Mas a preocupação dele com o templo até os últimos dias também, ele transfere para Salomão e é quando vem finalmente essa construção. O sonho dele é realizado depois da morte dele, né? Exatamente, quer dizer, o projeto de vida do rei Davi, que era unificar as tribos com uma capital que é Jerusalém, e que era comprar a Eira de Araúna para construir o templo, ele consegue comprar o terreno e o filho dele vai cumprir esse projeto. E esse templo vai existir nas suas diferentes formas por 1000 anos. E o local existe até os dias de hoje. Então, Davi, apesar de todos os seus problemas, apesar de todos os erros dele e da família dele, ele entrou para a eternidade. É muito especial, é um local muito especial ali, né? É um local muito especial, com muita força. Onde ele compra a Eira de Araúna, com esse material para construção, nos faz refletir sobre esse sonho dele, né? Exatamente, um sonho que foi levado de geração em geração e que foi realizado. Quer dizer, não são muitos que podem dizer que o seu sonho foi levado e completado e concretizado mesmo depois da sua morte. Aline, por fim, eu queria que você falasse qual a importância de Davi na sua vida, com o seu trabalho, né, relacionado à história bíblica, à história de Israel. Então, a primeira coisa, eu moro aqui em Jerusalém. Então, Jerusalém não existiria da maneira que ela é hoje sem o rei Davi. Então, eu literalmente moro na capital que o rei Davi escolheu. E é muito emocionante estar aqui no dia a dia. Apesar de eu viver aqui, a gente sente que é uma cidade especial.
também os salmos são parte da nossa vida, até os dias de hoje, quando a gente escolhe fazer oração. Às vezes, quando a gente quer um momento silencioso e orar, a gente escolhe fazer os salmos. Então, eu estou na cidade dele, lendo e orando os textos que ele escreveu. E aqui realmente não tem como morar em Jerusalém e não se sentir próximo do rei Davi. E falando em proximidade, né, os salmos mostram muito isso, né? A proximidade de Davi com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, né? Exatamente, uma coisa que a gente aspira para todos nós, quer dizer, a gente pode pegar Davi, que é um personagem bíblico que tem as suas falhas, mas pegar e olhar e dizer, olha, que partes da vida dele a gente quer? A gente quer respeitar a nossa família, preservar a nossa família, mas a gente pode pegar também o amor que ele tinha por Deus e que Deus tinha por ele. Tá bom, obrigada. Foi Muito um prazer obrigada, te receber foi um prazer. aqui. Muito obrigada. A gente vai te convidar mais vezes, se prepare, porque a gente vai voltar aqui para Israel fazer mais episódios. Pessoal, se vocês quiserem, eu estou por aqui para participar. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. Fica ligado no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá uma olhada aqui, porque a gente tem muitos episódios especiais aqui na Terra Santa sobre a trajetória dos primeiros reis de Israel, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.